Olá, caro aluno, cara aluna, professor Rubens Ferraz, prazer imenso, a nossa quarta aula da Lei 8.112. Abordaremos hoje o artigo 5º, que traz os requisitos básicos para a investidura. Bom, não esqueça daquele detalhe que eu já disse para você, hein? Imprima a lei, vai devagarinho, anotando do lado. Ah, professor, estou sem dinheiro. Faz a família pagar. A família está de olho no teu salário, que você vai ganhar para ajudar a pagar as contas. Faz todo mundo estudar com você. Todo mundo no sacrifício ali, tá? Artigo 5º vai trazer para nós, dessa lei, os requisitos básicos para investidura no cargo público. Se são requisitos básicos, então pode o legislador colocar mais requisitos ali. Será que poderia, então, aquele administrador público colocar mais requisitos no edital do concurso público? Resposta: pode, salvo se esses requisitos colocados no edital estão autorizados por lei. Se esses requisitos colocados no edital estão autorizados por lei, tudo bem. Agora, se não existir lei autorizando esses requisitos que ele está colocando a mais no edital, ato administrativo não pode criar direitos e obrigações. Ato administrativo não pode inovar a área jurídica. Então precisaria ter a lei. Então, por exemplo, vou fazer um concurso lá para tal concurso eu vou fazer e está lá no edital assim, ó. Só pode fazer o concurso público quem tem cabelo. O professor já não poderia, né? Mas só pode fazer o concurso público quem tem cabelo. Ou seja, tem que ter uma lei dizendo isso. Não pode ser meramente por ato administrativo. E o artigo 5º diz para você o seguinte: são requisitos básicos para a investidura. Primeiro deles, nacionalidade brasileira. Cuidado, eu tenho aqui uma figura importante. O nacional é um indivíduo que se divide em dois grupos: brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Aí eu tenho uma figura chamada português equiparado, chamado quase nacional. E eu tenho uma quarta figura, que são os estrangeiros mais o português. Aquele português que não requereu a equiparação pelo Estatuto da Igualdade Brasil-Portugal, ele é considerado estrangeiro. Aquele português que foi lá, requereu a equiparação pelo Estatuto da Igualdade, ele é chamado de português equiparado. Como ele pode usar? Como ele tem os mesmos direitos que o brasileiro naturalizado, a gente diz que ele é quase nacional, certo? Então, há a possibilidade do indivíduo estar fazendo concurso público sem ser brasileiro naturalizado e português equiparado. Ele pode ser um estrangeiro. Eu lembro que eu dei aula em Porto Alegre uma vez para o concurso da Defensoria Pública e foi admitido que o pessoal que era argentino, o pessoal que era chileno, o pessoal que era uruguaio pudesse fazer o concurso público. Gozo dos direitos políticos, nada a acrescentar, quitação com as obrigações militares, nível de escolaridade exigido, idade mínima de 18 anos. Cuidado, essa idade mínima eu posso, por lei, alterar. Por exemplo, só pode fazer o concurso público quem tem a idade mínima de 21 anos. Só pode fazer o concurso público quem tem idade mínima de 30 anos. Mas lembre-se, gente, isso é por ato administrativo? Mas tem que ter uma lei autorizando. Agora, cuidado. Tanto a diplomação ou a habilitação, que são os requisitos que eu vou auferir, que na verdade eu vou verificar, aquilo que eu vou verificar, você preenche todos os requisitos para estar diante da possibilidade de tomar posse no serviço público, eu vou usar essa súmula do STJ 266, que vou dizer que tudo isso só pode ser na posse. Só pode ser na posse. Isso é muito importante. Tirando, na verdade, dar uma risadinha aqui, maluco, concurso para juiz e promotor, que eu acabo exigindo algumas documentações logo após a primeira fase, naquilo que eles chamam de inscrição definitiva. Que definitiva não tem nada, né? Aí aptidão física e mental,
vou só auferir se ele tem aptidão física e mental para estar diante daquele cargo, exercer aquele cargo. Parágrafo 1º diz assim para a gente: as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos. Foi o que eu disse. Mas olha lá, continua. Estabelecidos em lei. Então não esquece disso para a prova. Pode-se estabelecer outros requisitos, além da Lei 8.112, que está sendo apresentado no artigo 5º, para o indivíduo que vai ser investido em cargo público? Pode. Desde que, isso é importante, hein? Desde que tenha a lei autorizando isso. Parágrafo 2º, as pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20%. Então, aqui uma ressalva. A Constituição Federal... Bom, vamos arrumar um detalhe aqui primeiro. Eu não falo mais pessoas portadoras de deficiência, eu falo pessoas com deficiência. Não se fala mais pessoas portadoras de necessidades especiais, pessoas deficientes, pessoas inválidas, como falava antigamente. Não se fala mais nada disso. Você quer falar corretinho, que está atualizado? Você fala pessoa deficiente. Ela pode ter uma deficiência temporária ou uma deficiência transitória. Fui lá jogar futebol, tal, teu professor é muito bom, fui lá jogar futebol, tava jogando lá, passou por baixo da caneta do Messi lá, levou uma paulada, levou um chute, quebrou a perna, ficou 8 meses na cama com a perna engessada. Eu estou diante de uma pessoa com deficiência, percebeu? Deficiência transitória. Então grave isso. Hoje eu falo pessoa com deficiência. E tem mais. Aí a Constituição autoriza essa possibilidade de reserva, mas ela não diz o quanto. A lei em nível federal diz até 20%. Agora pensa comigo, gente. Se é até 20%, pode ser zero. Até 20% pode ser zero. E aí um exemplo que um professor meu fez. Olha que interessante. Vamos supor que eu vou fazer um concurso público que tem 10 vagas. Tá? Eu tenho 10 vagas para serem preenchidas. Eu tenho 8 vagas e 2 vagas destinadas para as pessoas com deficiência, tá? E aqui eu posso auferir isso, eu posso, antes da realização da prova, eu posso pedir que essas pessoas apresentem documentos, onde eu vou ter uma comissão que vai verificar se aquela pessoa é uma pessoa com deficiência, se é uma deficiência temporária, transitória, e se aquela deficiência pode ser objeto para concorrer a essas vagas. Não é privilégio, gente, o pessoal confunde. É a redução das desigualdades. Tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Estou diante do surgimento do princípio da isonomia. Eu tenho que tentar reduzir essas desigualdades. Pois bem, aí eu fiz o concurso público, preenchi essas 8 vagas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estão todas preenchidas. Tá? Todas estão preenchidas. E preenchi essas 2. Passado um tempo, essa aqui, esses 4 indivíduos aqui saíram do serviço público. Por algum motivo. Morreu, foi transferido. As pessoas morrem também. Não quis mais trabalhar, ganhou na loteria, foi morar numa ilha. Nós estamos dando aula aqui em Floripa, então tem uma ilha chamada Ilha do Campeche. O cara falou assim, vou morar naquela ilha lá, acabou. E aqui essas 2 estão preenchidas. Vem uma nova autorização para fazer concurso público. E dentro dessa autorização está escrito que eu vou fazer uma autorização para o concurso público e vou fazer esse concurso para preencher 4 vagas. Certo? Nesse caso, a administração pública ela é obrigada a pegar uma parte dessas vagas aqui que estão em aberto e reservar para portadores de necessidade, para pessoas com deficiência. Olha o vício, hein? Pessoas com deficiência? Não, porque as pessoas com deficiência ocupam 2 vagas. Eu teria então que ter de repente uma lei criando mais para as pessoas que são consideradas pessoas com deficiência. Perceberam a jogada?
Eu não poderia pegar o que está em aberto e uma parte... Porque se eu fizesse isso, o que eu estou fazendo? Ó, eu estou pegando uma parte, colocando aqui. Eu estou diminuindo aqui, ó. Ah, mas você está aumentando aqui. Não, tudo bem, mas eu estou diminuindo aqui. Aqui estou criando uma desigualdade. Então, não posso. Entendeu? Mas então, muito importante isso para a prova. E outra que eu quero que você grife aí, no artigo 5º, que você faça uma grifada no artigo 5º, parágrafo 2º, é que até 20%. Já foi perguntado em prova, pode ser zero? Pode. Parágrafo 3º diz: as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão preencher seus cargos com professores técnicos e cientistas estrangeiros de acordo com as normas e procedimentos desta lei. Também incide aí, se você quiser anotar, um estudo mais aprofundado, Lei 9.515 de 97, que acaba tratando dessa matéria nessa situação. E estamos diante do exercício, então, 4, exercício da CESP, que traz assim: um dos requisitos básicos de acordo com a Lei 8.112/90, entre outros, é a aprovação em concurso público. E aí? Aprovação em concurso público é requisito básico? E ele disse ali, ó, um dos requisitos básicos de acordo com a lei, ou seja, aquilo que está expresso, que é eficaz, que é exequível, que vale. Um dos requisitos é a aprovação em concurso público. Essa questão é recorrente em prova, gente. Eles adoram perguntar isso daí. Quem é que faz essas provas aí? Eu acho que se apaixonou por esse tipo de questão. A resposta está o quê? Errada. Porque a lei não traz como requisito a aprovação em concurso público. A lei é bem clara para mim. Nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, idade mínima de 18 anos, aptidão física mental. Tudo isso demonstrado quando? Na posse. Certo? Tranquilo, né? Professor Rui Ferraz se despedindo aqui. Até o nosso próximo encontro. Felicidades. Tchau, tchau.